Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus. Glória a Deus. Maravilha. O som está bom aí, irmãos? Tá bom o som? Dá para vocês ouvir direitinho? A voz não está muito ruim não, porque a minha voz é feia. Aí os meninos têm que dar o jeito deles aí. O jeito aí, engrossa mais, a voz é fina. Glória a Deus. E tem os pregadores que tem uma voz grossa, né? Mas não fala assim não, irmão. Só quando pega o microfone. É impressionante o negócio desse. E às vezes eu tento fazer isso, mas não consigo não. A voz é fina mesmo. Mas tem pregador que fala com a gente no banco, bem mansinho, né? Às vezes fala, a voz bem fininha. É o caso do tem a voz grossa mesmo. Mas tem um, aí quando chega aqui, parece que tem um milagre, né? Aí o camarada fica com a voz, não. Isso é verdade. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1 a versículo 11, eu não vou ler mais. Nós vamos lendo aqui e vamos mastigando o que Deus tem para nossas vidas. Vamos aqui comendo o pão que Deus vai passar agora para nós. E, irmãos, esses dias nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser perseverantes na fé. Os dias são dias que nos convidam para estarmos acomodados. Tem pessoas, irmão, que estão morrendo dentro da igreja. Você acredita nisso? Porque a situação, ela não para só aqui. Eu digo que aqui na igreja, eu e você, nós temos aí de 6 horas da manhã até 6 da noite, fora desse lugar. Aí nós entramos aqui 7 e tanto, até 1h30, 1h40, nós estamos aqui. E isso não preenche, não dá suporte. E as pessoas que se acostumaram a vir só o domingo, e nós temos orado, pedido ao Senhor que traga um fogo no coração das pessoas, um desejo de estar aqui cultuando, adorando a Deus. E lá na sua casa você possa também estar lá em oração, aqui na igreja em oração, porque às vezes as pessoas não têm condição disso, né? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos parar por aqui. Eu li esse texto e comecei dizendo para vocês que o diabo ele usou a própria palavra, e vou citar a Bíblia, vamos trazer para os tempos de hoje. O próprio diabo pegou a Bíblia, a palavra, para tentar Jesus. Ele não foi com palavras bonitas que ele poderia citar para Jesus, mas ele foi até Jesus usando os textos sagrados. Mas Jesus, irmão, também conhecia a Bíblia. E Jesus vai responder o comportamento de Jesus nessa passagem, nesse deserto de tentação, porque a Bíblia diz que o Espírito, o capítulo 4 de Lucas é mais claro, deixa um lugar que não era bom de estar passeando lá, é o deserto. E Jesus é levado pelo Espírito. Daqui um pouquinho eu vou deixar por último esse ponto. Dirigido pelo Espírito. Jesus é dirigido pelo Espírito. Mas Jesus, e aí vem a importância da gente conhecer a palavra de Deus.
Crente que não tem intimidade com a palavra se torna uma presa fácil para o diabo, porque o diabo conhece. Os demônios creem que estremece, e Jesus vai combater ele aqui com a palavra de Deus. Jesus vai usar o livro de Deuteronômio e vai trazer, vai combater. E aqui é uma briga espiritual, uma luta espiritual. Porque quando o diabo, irmão, ele lança a sua tentação, ele não vem lançando uma tentação que o crente vai ter medo, não. O diabo, ele é astuto. Ele não vem assim com aquela cara de bicho ruim, fazendo medo dos crentes. Mas vamos ler aqui, o versículo 4, o que é que o versículo 3 e 4 diz? O versículo 3 tem uma proposta do diabo para Jesus. Aí Jesus vai rebater no versículo 4. Mas olha, eu quero ler para vocês terem uma ideia como Jesus ele estava lutando com o diabo através das armas espirituais, que é a palavra de Deus. O capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio, vamos ler para vocês verem aqui. O capítulo 8, versículo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então o diabo entra aqui, porque não tinha essa escritura que você tem, não tinha essa Bíblia que você tem hoje. Hoje você tem uma Bíblia, mas na época não tinha. Aí Jesus vai citar esse texto, que está lá nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Então o diabo lança uma proposta e Jesus vai e rebate com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus ou procede da boca do Senhor. O versículo de número 6 e 7, o que é que diz o versículo 6 e o versículo 7? Só uma introduçãozinha aqui. O que é que diz? O versículo 6 vai dizer: e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aí nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Olha o que é que está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massa. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e o seu testemunho, os seus estatutos que ele ordenou. Tem um texto, um versículo, deixa eu ver aqui se eu encontro o versículo, dá uma olhadinha no versículo de número, mas é isso aí mesmo, esse aqui. Não põe à prova o Senhor. Ou seja, Jesus rebate o diabo novamente com a palavra de Deus, né? O diabo está dizendo: lance, porque tem os anjos para lhe sustentar. Aí o diabo vai tentar Jesus, e Jesus vai lá e diz assim: não ponha em prova o Senhor teu Deus. Então vamos lá. O versículo 8 e o versículo 9 e o 10, você pode ver aí. Eu vou ler apenas o versículo de número 10. Então, versículo 9, que diz: e disse: tudo isso te darei se prostrando você me adorar. O diabo, a terceira proposta para Jesus, a terceira tentação, é que Jesus se prostrasse e adorasse, porque o diabo também faz uma proposta no versículo 10, que daria tudo aquilo. Aí nós vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Olha o que é que Jesus vai dizer. Eu estou levando vocês, irmãos, para a época de Jesus. Olha o versículo 13. O que é que vai dizer? Temam ao Senhor, seu Deus, sirva a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ou seja, Jesus estava dizendo, porque no versículo 10 Jesus vai dizer isso, né?
olha, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, o diabo veio com a proposta para Jesus, trazendo palavras de Deus, mas Jesus não se deixou se enganar com isso, e Jesus combate a tentação através da palavra de Deus. Então, o que é que eu e você devemos aprender hoje aqui nesta noite? É que eu vou vencer as tentações que chegaram a mim com a palavra de Deus. Eu vou vencer na palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser o meu escudo para mim vencer o diabo e deixar ele sem solução. Que nós vamos aprender. Mas nós vamos lá. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção dentro desse texto. Diga comigo assim: seja prudente. Eu quero que a igreja fale bem alto. Seja prudente. Vigie seu ponto fraco. Olha o que o texto vai dizer. O versículo de número 2 vai dizer: e teve fome. Leia comigo o 2, vamos lá. O 2: e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Jesus está saindo de um jejum, 40 dias, mas ele não deixou de ser o homem Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve fome. E eu tiro uma lição para nós, uma lição para aplicar em nós. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos vigiar o nosso ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco e devemos vigiar. Devemos ter cuidado. Mesmo você jejuando e orando, você tem um ponto fraco. Mesmo você passando dias, horas de jejum, você tem um ponto fraco. Porque a Bíblia diz, Jesus, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, vamos dar uma lidazinha aí. Capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado. Jesus, ele conheceu isso aí. Não pecou. E ele está dizendo que nós também somos tentados e temos fraquezas. Então todos nós que estamos aqui, nós temos as nossas fraquezas. Nós somos fortes em uma área, mas nós somos fracos em outra área. Eu posso ser tentado pelo diabo numa área que não vai mexer comigo. Eu vou vencer facilmente. Mas tem áreas que o diabo vai lançar uma semente e vai me atrair. Eu vou ser atraído por isso. Por quê? Porque é uma área fraca na minha vida. E escute isso aqui. Jesus, ele vai ter fome. Aonde é que o diabo vai tentar Jesus? Aonde é? Aonde é? Com comida. Olha o que é a proposta dele para Jesus. Ele vai dizer: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, Jesus está com fome e o diabo vai lançar uma semente. Irmãos, o diabo ele não sai aí à toa, tentando todo mundo à toa, não. O diabo vai tentar você aonde você é vulnerável. O diabo vai tentar você aonde você é fraco. O diabo vai tentar você, querido, o diabo vai tentar você nas suas maiores fraquezas. O diabo ele não vai tentar onde você não tem uma tendência de pecar. O diabo tenta Jesus aonde? Jesus está com fome e o diabo oferece comida a Jesus. 40 dias Jesus sem comer. E o diabo queria tirar Jesus, tirar o propósito de Jesus. Queria tirar o olhar de Jesus. Então, nós podemos ver aqui, tirar uma lição para nós. Nós vamos ler um texto aqui. Escute uma coisa. A Bíblia diz, tem uma versão que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, a Bíblia vai dizer assim: fugir da aparência do mal. Por quê?
Por que eu devo fugir da aparência do mal? Porque tem lugares, irmãos, que para mim vai ser perigoso. E quando eu estou falando de lugares, eu não estou falando simplesmente de algo físico, não. Porque a nossa natureza, irmão, a nossa natureza, ela é tendenciosa. Ela busca os desejos. E nós temos que vigiar isso. Por quê? E vigiar também é uma virtude. Vigiar também é uma espiritualidade. Vigiar é nós termos consciência de que eu sou humano, que eu jejum, que eu oro, eu preciso fazer isso, mas eu sou humano, que eu posso ser atraído por isso. Quantas pessoas que estão no nosso meio que caíram? Quantos homens de Deus, pastores, mulheres de oração, pessoas que você conhecia que orava muito, que jejuava muito. Pastor, e quem jejua muito e quem ora muito cai. Não deixa de ser humano, não deixa de ter as tendências também para pecar. Por quê? Porque a nossa natureza, ela ainda não se converteu, irmãos. O seu espírito se converteu. O seu espírito, ele foi convertido. A Bíblia diz em Efésios 2, né, que ele foi vivificado. Mas a sua natureza não. Paulo vai falar isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e diante, que a nossa natureza ela ainda reina. É tanto que em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer: fazei morreza. Olha aí, Paulo está dizendo, fazei morrer porque está vivo ainda está se mexendo, ainda está dizendo, eu estou aqui, ainda está dizendo, não vacile não. Se você vacilar, a natureza ela não morreu, ela ainda está ainda aí reinando. Então todos nós temos um ponto fraco. Não vá para cima, porque você se ferra. Nós temos que reconhecer isso. Olha, eu estou num lugar, por exemplo, um exemplo aqui, irmãos. Eu estou num lugar, eu saí de um mundão da prostituição, sei lá, né? Lá do mundo do álcool. Eu era um alcoólatra e eu saí de lá. Aí eu vou estar lá no meio dos irmãos, olha aí, misericórdia. Eu vou estar lá no meio da turma que gosta de um álcoolzinho com limão. Eu vou estar, não, pastor, eu vou estar lá, não tem problema não. Ora, você saiu, você vai ser tentado. E o que é que tu vai fazer? É o teu ponto fraco. Vamos ler aqui um texto que está escrito em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vamos lá, olha a exortação aí, vamos lá. Vigie e ore, para que não, vamos lá, para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, todo o tempo o espírito está pronto, mas a carne vamos ler de novo, 1, 2, 3, vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E não adianta a gente ir contra a Bíblia não, que a gente se ferra, irmão. É a Bíblia que está falando, é Deus que está falando. Então se é Deus que está falando, é a Bíblia que está falando, o Espírito está pronto, está pronto. O Espírito está hoje aqui saltando de alegria. Nós estamos aqui adorando a Deus. O Espírito não se cansa. Pastor, mas eu estou cansado. É a carne, é a sua matéria, não essa carne aí pecaminosa. A carne, a natureza pecaminosa, mas o corpo, porque faz parte. Mas o Espírito não, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para você exercer a fé em Cristo Jesus. Mas a carne, ela é fraca. E nós temos que vigiar nisso. O que foi que aconteceu com Sansão? O que foi que aconteceu com Davi? Foi falado esses dias aqui. Cada um tem uma área fraca. Judas, qual era a área fraca de Judas, irmão? O papel, né? A área fraca de Judas era o papel. E tem muita gente que não pode ver o papel não. Se ferra, irmão. Quantas pessoas não se desviou por causa do papel? E agora? Agora tem que pedir misericórdia a Deus, porque ninguém pode viver sem o papel. Glória a Deus. Mas tem
tem áreas da nossa vida, irmão, que a gente tem que pedir misericórdia a Deus e trabalhar nela. E eu continuo dizendo que você vai vencer através de quê? Está aqui o jejum, a oração e a palavra de Deus. Você vai vencer aí. Terceiro, para a gente correr um pouquinho, diga comigo assim: não coloque, vamos lá, 1, 2, 3, não coloque suas necessidades físicas acima das espirituais. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4 novamente e você vai compreender. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande essas pedras que transformem em pão para você comer. Aí Jesus vai dizer o versículo 4: Jesus porém respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não pode priorizar o físico. Pastor, eu vou ser irresponsável com a minha vida, com o meu corpo, com a minha saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter os seus cuidados, mas o que eu quero trazer para você é que você não pode priorizar aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, para aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. O espiritual sempre vai estar em cima. Para você estar bem, vamos dizer, e eu acredito nisso que eu estou pregando aqui, eu acredito que o físico, irmãos, ele não vai estar tão bem quando eu não estou espiritual bem. Eu creio que o espiritual é saúde para o nosso corpo material, que o espiritual traz saúde não só para o meu espírito, mas para a minha matéria também, para o meu corpo também. Eu acredito nisso. E nós vamos ver isso aqui. Abra sua Bíblia aí. Olha o que é que disse Jesus por discípulo. Capítulo 6, nós vamos ler alguns textos. Capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Eu vou passar bem para cá que eu já estou perto de Mateus aqui. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, versículo 25 vai dizer assim: por isso digo a vocês, Jesus falando com o discípulo, não se preocupe com a sua vida. Jesus não estava dizendo que eles tinham que ser irresponsáveis e não olhar para a questão da vida, da saúde. Não, Jesus está dizendo isso. Vamos lá. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa. Aí nós vamos para o 31. Vai lá para o versículo 31, vai dizer assim, o 31 até o 34, para a gente entender. Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você está compreendendo aqui? Eu vou citar de novo o que eu disse: não coloque suas necessidades físicas acima das espirituais. Tem pessoas, irmãos, que não cuidam do espírito. Tem pessoas que é negligente com a sua vida espiritual, com o seu espírito. Passa dias sem orar, passa dias sem consagrar, passa dias sem uma leitura da palavra. Tudo isso aqui é você priorizar o espiritual, as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Jesus está dizendo assim, ó, não se preocupe com isso. Agora veja bem, irmãos, nós temos, eu não estou aqui criticando, porque isso é bom, é saudável. Tudo é bom e saudável, irmão, até você não priorizar acima do espiritual. Tudo é bom e saudável até você não ser radical com isso. Veja bem, quando a gente olha para cá, nós vamos olhar para o contexto que nós estamos vivendo. Quer ver uma coisa? Se eu botar ali na esquina uma igreja, botar lá um templo,
e eu botar uma academia do outro lado, qual é que vai encher primeiro? Qual é que vai encher primeiro lá? É a academia, porque nós estamos trocando os valores. Isso aqui eu não estou generalizando, não, mas nós estamos trocando os valores. Nós passamos um dia sem orar, mas nós não passamos um dia sem comer. Pastor, o senhor quer que eu passe o dia sem comer? Não, eu só estou querendo que você enxergue que tem duas necessidades que precisam ser equilibradas. Tem a necessidade física, que você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, mas você precisa cuidar do seu espiritual. O seu espiritual pode se comprometer. Quando ofereceram comida a Jesus, está escrito isso em Marcos, vamos ver esse texto, Marcos capítulo 4, versículo 30, vamos ler isso aqui. Marcos, vai comigo lá, Marcos capítulo 4, versículo 30, e eu vou ler alguns versículos, para você compreender que Jesus priorizou. Jesus está dizendo, olha o que é que Jesus diz no texto que eu li aqui em Mateus. Jesus está dizendo assim, nem só de pão viverá o homem. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, tem que ter o pão. Jesus está dizendo, tem que ter o pão, tem que ter o alimento, tem que ter o cuidado. Mas Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem. Nós não podemos baixar a guarda na questão espiritual. Então vamos ler esse texto, versículo 30 do capítulo 4 diz assim, disse mais, com que poderemos comparar, perdão, eu estou aqui, eu errei aqui, está aqui, capítulo 4 de João, perdão queridos, é João, não é Marcos, vamos lá para João, capítulo 4, abra a sua Bíbliazinha, vamos lá, treina aí comigo aí, glória a Deus, deixa eu ler aqui que essa Bíblia é nova e eu estou querendo estar lendo ela, capítulo 4, versículo 30, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava, e quanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre, coma, os discípulos estavam dizendo, mestre, coma, ele estava com fome, mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Versículo 34, disse-lhe, declarou Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então prioridade vai ser a vida espiritual, porque a vida espiritual é o que me sustenta, a vida espiritual é que me dá vida no espírito, a espiritualidade nos dá suporte para superar todas as coisas nessa vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Diga comigo, a vida espiritual me dá suporte para superar qualquer momento da minha vida. A vida espiritual me dá suporte para isso. É por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós podemos ver quando Paulo, eu compreendo que Paulo vai dizer isso, lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, vamos ler esse texto? Olha o que é que Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, deixa aqui esse versículo, em qualquer situação, querido, quando nós estamos bem na vida espiritual, a gente supera qualquer situação. Quando você está de bem com Deus, você consegue lutar e vencer. Quando você está de bem com Deus, você consegue superar o desemprego. Quando você está bem com Deus, você consegue superar a doença. Sim ou não? Sim. Quando eu estou bem com Deus, eu supero muitas coisas. E Paulo está dizendo isso, ao versículo 12.
Ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Deixa aí, olha o que é que Paulo está traçando aqui, fazendo aqui, ele está equilibrando as coisas. Paulo está dizendo: eu sei passar necessidade. Por quê? O versículo 13 vai dar a resposta. O 13, vamos lá, 1, 2, 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essas coisas incluem tudo. E eu preciso, irmãos, atentar para isso, sabe? Nesses dias que nós estamos, os dias maus que nós estamos, nós precisamos atentar para isso. Eu preciso ter uma vida de prioridade quando se fala de espiritualidade. Eu preciso disso, senão eu vou perder o foco. Olha, irmãos amados, quando Jesus, ele está ali com os discípulos, se a gente fizer um apanhado no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver a questão dos discípulos a respeito da obra ali, capítulo 6, versículo 25 até o 33, 34 de Mateus. E Jesus, ele vai justamente exaltar isso na vida dos discípulos. E o que nós precisamos hoje é priorizar isso, irmãos. Nós precisamos hoje priorizar o que é que gera uma vida espiritual. O que é que gera uma vida espiritual? O que é que gera uma vida espiritual? É uma vida de dedicação a Deus. Como e por onde? Qual é o caminho? Nós podemos encontrar isso aonde? Uma vida dedicada de oração, de leitura, jejum. Eu gero espiritualidade. E isso não se encontra nas esquinas. Mas vamos aqui. Terceira, quarta coisa. Diga comigo assim: valorize seu relacionamento com Deus acima de qualquer coisa. Quando o diabo faz essas propostas para Jesus, o diabo sempre está tentando tirar o foco de Jesus. O diabo está sempre tentando fazer Jesus abrir mão de algo. O diabo está tentando tirar Jesus do propósito de Deus, do propósito divino de Deus e do propósito da terra. Porque o diabo, ele tenta fazer isso com as nossas vidas. Vocês acham que o diabo está muito satisfeito porque você está aqui nessa noite? Você acha que está tudo mil maravilha? O tentador, o nosso inimigo, ele está aqui feliz da vida ali fora, batendo palma e dizendo: que coisa linda, ele está na igreja, ela está na igreja, que coisa maravilhosa, como eu estou feliz por ver esse casal na igreja louvando a Deus. Você acha que o diabo está satisfeito com isso? Ele está ali fora, lá, batendo palma e dizendo assim: rapaz, que coisa maravilhosa, ele e os filhos estão na igreja adorando o nome de Jeová, está adorando o nome de Jesus, eu estou muito feliz e eu vou fazer um banquete lá no inferno, porque eles estão dentro da igreja. Vocês acham que o diabo, irmão, o diabo todo dia, sabe por que não acontece? Sabe por que você está aqui? Sabe por que você não deixou Jesus? Sabe por que você não abriu mão da fé? Pastor, é porque eu sou o cara, eu sou a mulher cheia de Deus. Não é. É a bondade de Deus na sua vida, é as misericórdias que se renova cada manhã na sua vida. É Deus na sua vida, querido. É Deus sustentando você. Porque tem dia que a gente se levanta que dá vontade da gente nem ser mais crente. Quem já aconteceu isso aí? Os outros não. Só 2 pessoas. Tem dia que a gente duvida até que somos crentes. Aí o Senhor que nos sustenta, irmãos. A mão de Deus não larga a sua vida. Todo dia no levantar, Ele te levanta, e no deitar, Ele te deita e faz você dormir um sono tranquilo. Todo dia.
Todo dia você dorme, o diabo não dorme. Você cansa, o diabo não cansa. O mundo espiritual não cansa, o mundo das trevas não cansa. E todo dia tem uma batalha, todo dia é uma aposta sobre a sua vida. Todo dia o inferno aposta algo para lhe derrubar, acabar com você. Todo dia. Aí Jeová todo dia prepara um anjo, todo dia tem um anjo, todo dia tem uma providência, todo dia tem uma ordem de Deus, todo dia tem um decreto de Deus do céu à terra, para sustentar você, para guardar você. É assim que a Bíblia diz. Todo dia. Vocês não imaginam, vocês não têm ideia, irmãos. Se Deus abrisse os nossos olhos para ver o mundo espiritual, a guerra que está agora, porque você está aqui, a guerra que está tendo agora, sabe, de demônios, para quando você chegar aqui, você não ter o privilégio de chegar na sua casa. Mas a Bíblia diz, está escrito, eu acho que é em, deixa eu ver aqui, eu acho que é em Salmo 34:7, como é que diz? É bem conhecido, né? Olha o que é que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quem teme a Deus aí, dá glória a Deus, quem teme? O anjo do Senhor acampa-se e faz o quê? E faz o quê? Livra. Dá uma olhadinha para o irmão, você não era nem para estar aqui. Diz para ele, você não era nem para estar aqui. Foi Deus que guardou você, foi Deus que protegeu você. O anjo de Deus guardou a sua vida. Por isso você está aqui. Não é bondade nossa, é bondade de Deus. Talvez Deus já livrou você hoje de uma bala, de um acidente, de um carro desgovernado. Irmão, a gente não vê nada disso. Deus nos guarda. Talvez aí Deus desentupiu uma veia, que você ia morrer de um infarto. Deus fez a obra, Deus guardou. Por isso que você está aqui. Por isso que se alegre nessa noite. Continue no propósito de Deus. Continue dizendo para o diabo que você vai continuar adorando e servindo ao Senhor, porque é de Deus, irmãos. E você pensa que isso foi só com Jesus, querendo tirar esse foco, tirar Jesus da presença de Deus, confundir. Olha o que é que o diabo vai dizer: se você é filho de Deus. Isso acontece com a gente? Sim ou não? Deus diz que gosta de mim, Deus diz que me ama, Deus diz que está comigo. E essas coisas acontecendo, a gente duvida. A gente tem momento que a gente duvida de tudo. Meu Deus, tem anos eu estou assim. Mas a bondade de Deus está na sua vida, querida. O amor de Deus está derramado sobre você. Não deixe o diabo confundir sua mente, porque é o tempo de Deus. Então valorize o seu relacionamento com Deus acima de qualquer coisa. O diabo sempre vai colocar um prato de lentilhas. Sempre ele vai colocar algo na sua vida, no seu caminho. E nós precisamos do discernimento de espírito. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não provém de Deus. Assim como ele fez com muitos. Eva foi uma das tais, Adão foi uma das tais, dos tais. Porque eles tinham um relacionamento muito maravilhoso com Deus, mas muito mesmo. E a Bíblia diz que a serpente chega e começa a dizer para Eva, né? Você pode comer, olha aí o prato. Você pode comer que você não vai morrer. E Eva disse, não, eu não posso comer. Vamos ler esse texto, vamos? Abra sua Bíblia aí no capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler o primeiro versículo. Capítulo 3 de Gênesis. Diz assim, vamos ler aqui, 3 versículos. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Isso aqui foi a Eva que disse. Deus não falou nem isso. Para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Se você começar a ler, a Bíblia vai dizer nos demais versículos que Eva cedeu, comeu e deu ao marido. E o que é que aconteceu? Aqui, ela olhou, viu agradável, deu ao marido, comeu, se ferraram. Se ferraram, agora foram se esconder de Deus. Quebrou a aliança, trocaram. Ela não priorizou isso aqui, ela não valorizou o relacionamento. Meus irmãos, estou pregando uma mensagem hoje muito prática. Tem muitas coisas que quebram o nosso relacionamento com Deus. Coisas simples que eu e você não temos discernimento. Que a gente olha e assim, não é pecado não, pastor, mas compromete você. Porque tem coisas que não é pecado, mas me compromete. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço na minha vida. E eu tenho que vigiar isso. Tem coisas que aparentemente não está tranquilo, mas vai me distanciar do meu relacionamento com Deus, vai quebrar a minha aliança com Deus. Nós podemos ir até um pouco mais na Bíblia, e a gente poderia citar aqui Esaú e Jacó, quando ele vende a sua... Eita, esse texto é muito forte, né? Eu acho que está, deixa eu ver aqui, irmãos, acho que é 25 de Gênesis, lá pelo capítulo 29, os irmãos, bota aí, e você escreve aí, é 29 até o 34, tá bom? E nós vamos, porque eu quero orar com vocês. Então, vigie hoje. Você tem um lado fraco na sua vida. Você tem uma área fraca na sua vida. Você tem uma área na sua vida que precisa ser vigiada, ser trabalhada na sua vida. Pastor Carlinhos, o senhor tem? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Você também tem. Dá uma olhadinha para o irmão, se você também tem. Diga para ele, você também tem. Viu? Ah, pastor, eu sou forte. Você é forte, mas você é fraco também. Você também tem uma área fraca na sua vida. E você deve vigiar e alimentar essa área com leitura, com oração, com mensagem de Deus na sua vida. Pastor, o diabo é onisciente, onipresente, onipotente? Não. E como é que ele sabe? Ele tem muitos mensageiros, irmão. Eles têm muitos demônios que ficam, sabe, ao redor por aí, só buscando quem possa tragar, vigiando. E depois ele diz: olha, esse rapaz não pode ver uma mulher, não pode ver um rabo de saia, como se diz o ditado, né? Acaba, fica todo, ainda faz o sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia. Tem deles que ainda dizem assim: o sangue de Jesus tem poder, aleluias. O lado fraco do ser humano a gente tem, irmãos. Então temos que tratar dele, temos que ser pessoas que temos consciência disso. Nós vamos agora finalizar, tá bom? Diga comigo assim: o Espírito Santo dirigiu Jesus ao deserto. E eu vou fechar com isso aqui. Jesus era dirigido pelo Espírito. Quem é dirigido pelo Espírito Santo não vai para onde quer. Diz para o irmão: o Espírito Santo está dirigindo sua vida? Diz para ele: então você não manda mais em nada. Dá uma olhadinha para ele assim: você não vai fazer o que você quer. Se você é dirigido pelo Espírito, se o Espírito dirige a sua vida, você agora não manda, é o Espírito Santo que manda, é Ele que vai dirigir, é Ele que vai levar você, é Ele que vai conduzir aonde Ele quer que você vá. Não é mais você não. É o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Jesus disse para Nicodemo: o vento sopra onde quer, e ninguém, bota aí capítulo 3, versículo 8 de João. Vamos lá, Juninho, tu está lento hoje, glória a Deus. Eita, peguei o Juninho. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito conduz para onde Ele quer. E se você quer ter uma vida, irmão, sabe, uma vida além dessa religiosidade que a gente vive, você tem que deixar o Espírito Santo soprar na sua vida.
o Espírito Santo começa a soprar na sua vida, ele vai levando você aos propósitos de Deus, aos propósitos divinos. Ele vai colocando você em locais que você nunca ia chegar, porque você só chegaria lá com o Espírito Santo lhe levando. E é assim que o Espírito Santo faz conosco. O diabo vai oferecer você, ofereceu Jesus e vai oferecer você pratos, coisas que não é coisa feia nem coisa ruim aos nossos olhos, não, são coisas boas. Mas você vai ter que ter o discernimento e dizer: não, isso aqui não, isso aqui não é de Deus, isso aqui vai mexer com o meu relacionamento com Deus. Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir ao Senhor que derrame desse Espírito, dirija as nossas vidas. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, irmão, sempre vai vencer o diabo. O versículo 13, Jesus venceu o diabo. O versículo 13 do capítulo 4 que nós lemos de Mateus: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Situação beira, não é esse não, Juninho, glória a Deus, é o versículo de número 11, perdão, o versículo 11. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus venceu. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, irmão, vence sempre o diabo. E eu vou citar um texto para a gente terminar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que é que Tiago diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Fique de pé em nome de Jesus.